Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos nesta terça-feira, hoje 21 de julho de 2020, para iniciarmos o nosso Evangelho, renovando assim nossa alegria, nosso prazer em fazer essa reflexão com todos os nossos amigos, companheiros e simpatizantes da doutrina espírita. E para iniciarmos, vamos buscando a nossa sintonia, cumprimentando inicialmente a Deus nosso Pai, esse Pai de infinito amor, de infinita bondade, misericórdia e compaixão de todos nós. Cumprimentando a Jesus, nosso Mestre, nosso amado amigo dos nossos caminhos, dos nossos momentos. Cumprimentando aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores pessoais, que tanto nos ajudam no dia a dia, nos inspirando, nos orientando, para que possamos permanecer no caminho da nossa ascensão moral e espiritual. Rogando ao Pai e a Jesus nesse instante, que possa expandir a nossa compreensão, o nosso entendimento, para que possamos absorver de maneira tranquila, clara, serena, os ensinamentos contidos no Evangelho de hoje, que nossos benfeitores espirituais sempre trazem e nos deixaram para que possamos nos orientar em nossas caminhadas. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, como sempre temos feito, nós adotamos para o nosso Evangelho o livrinho Caminho, Verdade e Vida, livrinho no sentido de pequeno volume, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo seu grande mentor e amigo, Emmanuel. E Emmanuel nos traz no capítulo 66, que é o nosso assunto de hoje, o título Como Pedes. Emmanuel foi buscar exatamente a motivação para nos escrever esse capítulo no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 24, que nos diz: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. João capítulo 16, versículo 24. E, na realidade, este capítulo, João nos descreve, tem como título o Paracleto, ou o Consolador, que é quando Jesus tem uma conversa com seus discípulos e apóstolos, como uma forma de despedida e colocando alguns pontos importantes, porque dali, logo em seguida, ele seria preso e conduzido ao seu Calvário, né? A sua crucificação. Então, é como se fosse também uma despedida de Jesus para com todos, né? Eu vou me permitir ler a partir do versículo 20, para que nós possamos ter um contexto um pouco maior sobre essa citação que Emmanuel nos traz. E o versículo 20 nos diz o seguinte: Amém, amém vos digo, que vós chorareis e entoareis lamentações, o mundo se alegrará. Vós estareis entristecidos, mas a vossa tristeza se tornará alegria. A mulher, quando está prestes a dar à luz, tem tristeza porque sua hora chegou. Quando, porém, a criancinha é gerada, não mais se lembra da provação,
por causa da alegria, uma vez que foi gerado um ser humano para o mundo. Assim vós também agora tendes tristeza, mas vós vereis novamente, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém tira de vós. Naquele dia nada me perguntareis. Amém, amém vos digo. O que me pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, a fim de que a vossa alegria esteja completa. Então, essa é uma parte do capítulo 16 que João nos descreve, onde está citado o versículo que Emmanuel utilizou para nos falar sobre esse assunto, como pedes. E vamos ver então o que Emmanuel nos diz a respeito. Ele nos diz o seguinte: em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das verdades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. É um assunto bastante interessante que nos leva a uma reflexão profunda sobre nossas atitudes, sobre nossas preces, sobre nossas rogativas. Como diz Emmanuel, nós pedimos em nome do mundo ou em nome do Cristo? Nós pedimos para satisfazer os nossos desejos materiais ou para que problemas de ordem espiritual possam ser resolvidos, né, com o auxílio dos nossos amigos espirituais e com a nossa participação. Porque é importante que nós participemos, né? Não podemos ficar simplesmente, depois que orarmos, ficarmos sentados esperando que algo aconteça. Nós temos que nos colocar em movimento também, auxiliando os nossos amigos espirituais para que as coisas possam se suceder. Ou seja, o auxílio é mútuo, a colaboração é mútua, não é? Mas sobre isso, sobre esse aspecto, também fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo um comentário de Kardec e dos nossos amigos espirituais a respeito desse assunto. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, tem um comentário a respeito dessa passagem do Evangelho de João, que também se encontra no Evangelho de Mateus, né?
E no Evangelho segundo o Espiritismo, o título é Buscai e achareis, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E abre então esse capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo o seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. E o Evangelho de Mateus nos traz o seguinte, no seu capítulo 7, versículo 7 a 11, quando ele fala: Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem. Esse assunto também se expressa no Evangelho de Lucas, no capítulo 6 e no capítulo 13. Mas, continuando o comentário de Kardec e dos amigos espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo, continua o seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. As necessidades do corpo se sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisamos nós do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Assim é que, se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Assim é que, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos como o anjo de Tobias. Vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e se abrir-se-vos-á. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os amigos espirituais
trazem exatamente uma síntese com aquilo que Emmanuel comenta no Como Pedes. E aqui nos dá exatamente o que devemos pedir. A luz que clareia o caminho, as forças para resistirmos ao mal, a assistência dos bons espíritos, os bons conselhos, e toda vez que nós assim fizermos, pedindo com humildade, com fé, pedindo com confiança nos ensinamentos de Jesus. Por isso que ele fala, pedi em meu nome. O que na realidade significa pedir em seu nome? Pedir de acordo com os seus ensinamentos, mostrando que tudo aquilo que ele veio nos trazer sobre ensinamento, de como nos portarmos, de como nos conduzirmos, foram os ensinamentos que Deus lhe entregou para que ele trouxesse até nós. Por isso que ele fala, o Pai fala por mim, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. E o que Jesus queria durante todo o seu trajeto que esteve aqui foi transmitir todo esse amor, todos esses ensinamentos, para que nós também pudéssemos, como diz lá no próprio Evangelho de João, mais adiante, que fôssemos um, assim como ele era um com o Pai, para que todos nós fôssemos um com ele, Jesus, e assim seríamos um com Deus também, com o nosso Pai. Um através do quê? Exatamente da sintonia dos seus ensinamentos, com os seus ensinamentos, na nossa conduta, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos exemplos. Por isso que devemos sempre meditar o que pedir e como pedir, para que possamos ser atendidos. Não é? E aqui, inclusive, fala que muitas das vezes o nosso mérito nos faz também sermos atendidos nas nossas solicitações. Mas, para referendar esse ensinamento que Emmanuel nos relembra de Jesus, como sempre faço, eu procuro ligar uma historinha à passagem do Evangelho para facilitar assim nossa lembrança e a nossa reflexão. E mais uma vez fui buscar essa historinha naquela série Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, escrito pelo José Orlando Mussi, que tem uma coletânea de livros. E José Orlando Mussi faz parte também de um trabalho social bastante meritório, que chama-se Casa do Cristo Redentor.org.br, lá em Itaquera, onde eles atendem mais de 800 crianças. E para quem se interessar para adquirir os livros, que é uma série bastante grande, pode fazê-lo através do www.historiasmaravilhosas.com.br, que ao adquirir vocês estarão ajudando a essa entidade que o Fernando Mussi também participa. Faço isso simplesmente como uma forma de agradecimento por essas historinhas que ele traz a todos nós, divulga e que facilitam o nosso estudo e a compreensão do Evangelho de Jesus. E o título de hoje, ligado a esse tema, fala a existência de Deus. E a historinha nos diz o seguinte: havia um senhor que era dono de uma bem-sucedida farmácia numa cidade do interior. Era um homem bastante inteligente, mas não acreditava na existência de Deus ou de qualquer outra coisa além do seu mundo material.
Um certo dia estava ele fechando a farmácia, quando chegou uma criança aos prantos dizendo que sua mãe estava passando mal e que se ela não tomasse o remédio, logo iria morrer. Muito nervoso e após insistência da criança, resolveu reabrir a farmácia para pegar o remédio. Sua insensibilidade perante aquele momento era tal que acabou pegando o remédio, mesmo no escuro. Entregou-o à criança, que agradeceu e saiu dali às pressas. Minutos depois, percebeu que havia entregado o remédio errado para a criança e, se aquela mãe o tomasse, teria morte instantânea. Desesperado, tentou alcançar a criança, mas não teve êxito. Gritou em desespero e o tempo passava e nada acontecia. Sem saber o que fazer e com a consciência pesada, ajoelhou-se e começou a chorar e dizer que se realmente existia um Deus, que não o deixasse passar por assassino. O tempo passava e ele, de joelhos, ficava pensando que a mulher poderia já estar morta e certamente ele teria de pagar por isso. Refletiu sobre as suas intemperanças, sobre seu mau humor e principalmente sobre sua insensatez. De repente, sentiu uma mão tocar-lhe o ombro esquerdo e, ao virar-se, deparou com a criança em prantos. Naquele momento ficou desconsolado. Mas tinha uma certeza: Deus, de fato, não existia. Já podia imaginar o que estava para lhe acontecer. O choro e o olhar triste daquela criança lhe atravessaram a alma. No entanto, como num lampejo de sabedoria, perguntou-lhe o que havia acontecido. Então aquela criança começou a dizer: Senhor, por favor, não brigue comigo, mas é que caí e quebrei o vidro do remédio. Dá para o senhor me dar outro? Vejam que essa historinha resume exatamente o que devemos pedir, como pedir, e se ela é meritória e se ela tem propósito de realizar o bem a quem quer que seja, de construir algo de bom, nós seremos sempre atendidos. Então, pedi e obtereis, batei a porta e se abrirá, buscai e achareis. Que possamos todos nós refletirmos toda vez que fizemos nossos pedidos ao nosso Pai, para que possamos ser merecedores das suas atenções hoje e sempre. E vamos então encerrando o nosso evangelho de hoje, para que nesse instante possamos fazer as nossas vibrações, principalmente nessa fase que todos nós estamos atravessando, a humanidade, atravessando por essa pandemia, que já se descortina com soluções no horizonte, com vacinas que estão sendo testadas, mostrando mais uma vez a misericórdia e a compaixão de nosso Pai para com todos os seus filhos. E vamos assim mentalizando uma luz muito intensa, muito brilhante, que vai envolvendo todo o nosso planeta Terra, toda esta humanidade, trazendo a paz, a concórdia, o entendimento, principalmente aos locais onde haja beligerância, conflito, vibrando pelo nosso país, o Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, para que as vibrações de paz, de tranquilidade, de serenidade,
possam abraçar a todos os corações dos nossos governantes, políticos, servidores públicos, e que possam, através da retidão, da moral, trabalhar em nome do nosso povo. Vibrando nesse instante por todos os idosos, muito amor, muito carinho, muito amparo, por todos os nossos jovens, para que sejam fortalecidos em sua caminhada, evitando vícios e drogas, vibrando pelas nossas crianças, principalmente as abandonadas na rua, as serviciadas. Vamos vibrando por todos os hospitais, pelos leitos de dor, por todos aqueles irmãos que se encontram passando por momentos críticos de saúde, vibrando pelos seus familiares, sabendo que nossos amigos espirituais estão atendendo a tudo e a todos, numa demonstração inequívoca do amor de Deus para com seus filhos. Vamos vibrando pelos nossos lares, muita luz, muita paz, muito entendimento, vibrando paciência, tolerância, principalmente nessa fase de maior convívio, de maior interação, um aprendizado perfeito do amar ao próximo como a nós mesmos, vibrando pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, por aquele problema particular que cada um de nós possuímos. E vamos nesse instante buscando uma vibração de muito amor, de muita luz, que vamos entregando nas mãos dos nossos amigos espirituais, para que possam conduzi-los aos locais, às pessoas, considerados por eles os mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus. E vamos assim então, nos despedindo, mais uma vez, nessa terça-feira, desejando a todos, amigos, companheiros, simpatizantes da doutrina espírita, uma grande semana, uma grande e maravilhosa semana, com muita paz, muita saúde a todos, e que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.